Oiê! Gente, o vídeo de hoje vai ser um bate-papo. Eu passei por uma experiência semana passada que me fez refletir bastante sobre algumas questões. E eu pensei, por que não levar isso pro canal, não é verdade? Eu acho que todo mundo passa por situações parecidas e pelo menos assim, muitas amigas minhas e muitos amigos também, às vezes vêm desabafar e eu percebo que a gente sempre cai na mesma questão em diversos aspectos, mas é sempre a questão do amor próprio, né? De como a gente se vê, de como a gente se ama, de como a gente se respeita. E hoje eu queria muito conversar com vocês sobre uma coisa. Você tem respeitado os seus limites? Você tem respeitado os seus desconfortos, os seus incômodos? Porque às vezes muitas relações acabam nos incomodando em alguns aspectos. E a gente ignora isso por muito tempo, né? Ou a gente cede achando que a situação vai mudar, ou que o sentimento que a gente tem pela pessoa vai ser maior do que o incômodo. Enfim, isso envolve muitas coisas, né? Eu entendo. Só que eu não acho justo a gente ultrapassar certas barreiras nossas em prol do outro ou em prol de um relacionamento. E aí, eu queria começar falando com vocês sobre amor próprio, né? Porque a gente leva muito isso pro lado da aparência, né? A gente fala de aceitação, de se amar, enfim. E eu acho que é muito além disso. É claro que todo mundo quer olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bonito. Mas o amor próprio, ele é algo muito mais profundo e tem muito a ver com a nossa existência, com o nosso bem-estar. E é exatamente nesse ponto que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, tá tocando música lá fora, então me perdoem se atrapalhar, mas enfim, eu vou tentar falar um pouco mais alto para vocês poderem me escutar. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, isso realmente é um bate-papo, tá? Se você tiver qualquer insight, ou se você falar assim, caramba, nunca tinha, né, pensado nisso, ou você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente ir conversando de fato. Ou me manda um direct no Instagram, enfim. Eu adoro conversar sobre esse assunto e vai ser muito legal receber esse feedback de vocês, então fiquem à vontade. Então eu já comecei, né, fazendo uma pergunta que ela, na verdade, puxa outra coisa. Quando eu perguntei se você respeita os seus limites, se você tem respeitado os seus limites, você onde precisa saber quais são os seus limites, certo? E isso a gente descobre através de autoconhecimento. Tayane, como eu faço isso? Refletindo, tá? Você precisa passar mais tempo com você. E uma dica que eu dou é a meditação, tá? Eu adoro, eu acho que eu sempre tenho momentos muito meus quando eu medito. E eu gosto muito de escrever também, né? Escrever como eu tô me sentindo, escrever o que eu quero, enfim, escrever tudo aquilo que eu tô pensando, porque eu acho que me ajuda muito a ter uma visão mais clara do que tá acontecendo na minha vida. E ler, né? Eu gosto muito de ler e eu sempre procuro livros que possam me ajudar a evoluir, né? A evoluir como ser humano, enfim. Eu gosto muito desse tipo de livro e eu até vou indicar alguns pra vocês daqui a pouco. Mas o processo de autoconhecimento, que é isso que eu tô falando, ele não é de uma hora pra outra, tá, gente? Ele nunca acaba, na verdade. Todos os dias a gente descobre um pouquinho mais de como a gente é, de como a gente se sente, de como as situações à nossa volta vão despertando coisas na gente. Então, você precisa estar muito atento ao que está acontecendo para você ver como você reage. E aí você começa a descobrir os seus limites, porque às vezes vai acontecer uma situação, você vai olhar e falar assim, eu não achei isso legal não. Até que ponto isso me incomoda, sabe? Até que ponto eu aceito isso? E aí você começa a ver que certas coisas já não te cabem, entende? E ultrapassar essas coisas pode ser um pouco perigoso, porque a gente tem a nossa personalidade, né? A gente tem os nossos limites. E quando você ultrapassa isso, você está deixando de ser quem você é. E assim, pra mim, pelo menos não faz o menor sentido eu estar nesse mundo deixando de ser quem eu sou. Por conta de outra pessoa, ou por conta de uma situação, por conta da minha família, ou por conta do grupo de amigos que eu tô. Então, a primeira reflexão é essa. Quem você é, quais são os seus limites, e se você tá ultrapassando esses limites para agradar alguém. O que não faz o menor sentido, já que a vida é sua e você só tá aqui para agradar a você. E eu tenho algo bem sério para falar com vocês, que é quando a gente se perde nas relações que a gente tem. E aí, pessoal, independe de ser um relacionamento amoroso, tá? Eu tô falando de família, eu tô falando de amigos, eu tô falando de qualquer relação interpessoal que você tenha e que esteja fazendo você se perder de você. E como que isso acontece?
Muitas vezes a gente abre mão de coisas que a gente que a gente gosta, ou que a gente gostaria de fazer, enfim. Abre mão de projetos, abre mão de sonhos, abre mão de muitas coisas por conta do outro. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o outro pode ir embora da sua vida a qualquer momento. E aí você vai ficar com o quê? Isso já aconteceu comigo uma vez, tá? Eu tive um relacionamento muito longo e, obviamente, eu era muito imatura, então eu pegava esse sentimento e usava pra tudo na minha vida. Tudo na minha vida girava em torno do relacionamento. E quando o relacionamento acabou, eu me vi completamente perdida, porque eu já não sabia mais quem eu era, eu já não sabia mais do que eu gostava, eu já não sabia mais se os meus sonhos faziam sentido, porque eu tinha planejado uma vida inteira em torno de uma pessoa. E aí foi quando eu comecei nesse meu processo de autoconhecimento, de descoberta e redescoberta, né? Porque eu redescobri muitas coisas que eu gostava e que eu tinha deixado de fazer. Enfim, foi algo muito legal que aconteceu comigo, na verdade. Eu acho que esse término foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida, assim. Porque foi a partir daí que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. E eu sou muito feliz sendo assim. Então, às vezes a gente precisa de um sacode, né? Às vezes a vida dá um sacode pra ver se a gente reage. E eu aprendi muita coisa, né? E uma das coisas que eu aprendi foi: eu não posso me perder no outro. Eu não posso deixar o outro roubar, né, a minha essência de mim. Porque se eu tiro a minha essência, eu deixo de ser quem eu sou. E se eu deixo de ser quem eu sou, o que eu tenho a oferecer pro outro? Se eu deixo nada, né? É até meio desesperador quando você para pra pensar nisso. Mas é verdade. A gente não tem o que oferecer ao outro se a gente deixa de ser quem a gente é. E eu li um livro de um autor que eu gosto muito, que é o Padre Fábio de Mello. Eu já li vários livros dele, né? Mas eu tenho um favorito, que é o Quem Me Roubou de Mim. E eu sempre indico esse livro porque foi um livro que de fato me abriu os olhos para muitas coisas. E assim, gente, eu tô falando dessa posição, né? De como se alguém estivesse roubando de mim a minha personalidade, mas isso acontece ao contrário também, tá? Muitas vezes a gente age como um sequestrador, né? Às vezes a gente fica muito em cima da pessoa, às vezes a gente cobra demais da pessoa, enfim, muitas situações em que a gente acaba invadindo o espaço do outro. Isso também não é legal, tá? Então é uma dinâmica que é tóxica e ruim para os dois lados. E o primeiro livro que eu queria indicar para vocês é o livro do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. Eu gosto muito desse livro, eu já li ele 2 vezes e eu tenho essa mania, na verdade, quando eu gosto muito de um livro, eu leio mais de uma vez e eu sempre descubro algo novo, né? Então eu acho que é uma atitude válida. Mas eu queria ler para vocês 2 partes. A primeira diz assim: o amor não pode nos privar de nós mesmos. A essência antecede a tudo o que podemos oferecer. Só podemos nos oferecer livremente se antes estivermos dispondo de quem somos. Não podemos permitir que um relacionamento nos prive dessa essência. Essa dimensão não pode ser doada, nossa essência. Se nos retiram o que somos, já não temos nada o que oferecer. E a outra parte diz assim: só o amor faz ser livre, porque ele quebra os cativeiros que nos aprisionam. Ele tem o dom de devolver a liberdade, e por isso não há experiência de amor fora da liberdade. Ninguém pode ser amado e, ao mesmo tempo, ser mantido cruelmente na prisão. Não podemos acreditar no amor de quem nos aprisiona e nos mantém em cativeiro. O amor verdadeiro é o amor que faz ser livre, que faz ir além, porque não ama para reter, mas para promover. Amor e liberdade são 2 vigas de sustentação para qualquer relação que pretenda ser respeitosa. Se Deus nos fez livres, o amor de quem nos encontrar pela vida não pode ser contraditório ao amor que nos originou. E aí, o que eu tiro de lição disso é que, se eu sou livre para ser quem eu sou, não tem o menor sentido que alguém chegue e me faça ser diferente disso. Porque se alguém me ama, né, se alguém se apaixona por mim, pela minha personalidade, por quem eu sou, qual é o sentido que tem a pessoa querer que eu mude, né? Não tem o menor sentido. Aí você vai me falar assim: ah, Tayane, mas relacionamento você precisa ceder, relacionamento você precisa conversar, relacionamento... Sim, eu concordo com isso. Mas aqui eu tô falando de algo muito mais profundo do que uma coisa boba de tipo... ah, eu quero ir pra tal lugar, você não quer? Vamos. Tá, eu vou. Um exemplo, tá? Aqui eu tô falando de coisas que ultrapassam o seu limite de conforto, de bem-estar.
um limite que faz você deixar de ser quem você é. E aí, isso vai ser diferente para cada pessoa, tá? Eu tenho os meus, você tem os seus. E nos relacionamentos da vida a gente vai aprendendo. Não tem como eu chegar e falar assim, gente, o limite é esse aqui. Não. Você vai saber qual é o seu limite. E você vai saber qual é o seu limite a partir do momento que você vai se conhecendo. E aí, pessoal, eu queria puxar um gancho aqui que casa com o assunto, tá? Eu não vou fugir do assunto, não. Mas que é justamente a gente aprender a ser feliz sozinho. E por que eu quero falar disso? Porque eu falei já sobre essa questão de você conhecer os seus limites e respeitar os seus limites, né? Respeitar os seus sentimentos, os seus incômodos, os sinais de incômodos, tá? Porque isso diz muito, né? Em como a gente se sente. Uma coisa que incomoda, mas às vezes é uma coisa pequena, mas não é pequena pra você e tá tudo bem, entendeu? E isso é diferente. Às vezes você tá se relacionando com alguém que a pessoa vai te falar alguma coisa, você fala assim, mas isso não é nada demais. Mas pra outra pessoa não. Então, assim, se relacionar é uma dinâmica um pouco complicada, tá? Porque a gente sempre traz muitos traumas, muitas frustrações, muitas carências e inseguranças também, né? E é por isso que eu falo que a gente precisa aprender a lidar com isso sozinho primeiro, antes de se relacionar com outra pessoa. Porque se você não lida com essas questões sozinho, você vai cobrar isso da outra pessoa. E, cara, a outra pessoa não vai te dar isso. Porque não é dever dela. Só você pode se dar o que você precisa. E aí, então, você encontra alguém e resolve se relacionar pra somar, né? E compartilhar bons momentos, enfim. E aí, sobre isso, eu também tenho um outro livro pra indicar, que é um livro que, cara... eu tenho alguns livros que foram muito importantes na minha jornada. E esse foi um dos livros muito importantes na minha jornada. Eu comecei a ler ele assim que eu tive o término que eu comentei com vocês, né? E que eu tava muito perdida. E eu vi no Instagram uma menina comentando sobre esse livro e eu falei, acho que eu preciso ler esse livro. E de fato eu precisava. Foi um livro que me abriu a mente, assim, de um jeito que eu nem sei explicar. Mas eu também vou ler uma parte deles pra vocês. E o livro é O Amar e Ser Livre. De um líder religioso, tá? Então ele aprofunda muitas questões e eu acho muito legal, assim. Vou ler pra vocês uma parte. As primeiras questões a serem examinadas, as mais importantes, são as seguintes. Quem em você está se relacionando com o outro? Por quê e para quê? Essas perguntas levantam questões importantes para as quais não damos a devida importância. Porque, embora o relacionamento seja a universidade da vida, existem alguns que querem continuar eternamente na universidade, mesmo que a vida esteja sinalizando que o curso terminou, ou está terminando. Eu estou me referindo à codependência, um vício muito comum nos relacionamentos. Quando estamos apegados a um relacionamento que já não promove o nosso crescimento, isso significa que estamos presos ao vício da codependência. E aí, eu falo mais. Às vezes a gente está preso à conveniência de estar num relacionamento. E às vezes a gente já tá sentindo que aquilo ali não faz mais sentido. A gente já tá ultrapassando um limite de incômodo, mas a gente se prende a questões pequenas. Por exemplo, mas eu me sentia tão bem com essa pessoa, né? Ou a gente se prende ao sentimento do início, né? Aquela paixão e tal. Ou a expectativa de futuro. Ou a gente fica com medo de terminar e, poxa, como é que vai ser sem essa pessoa? Será que eu vou encontrar alguém legal? Será que, sabe? A gente faz muitos questionamentos. E a nossa alma tá pedindo mais. A nossa alma tá avisando que aquilo ali não serve mais pra gente. E a gente fica teimando. A gente fica teimando, achando que tem alguma coisa ainda. E não tem. Então, assim, aprenda a se escutar. Aprenda a respeitar os seus sentimentos. Se algo já não faz mais sentido na sua vida, tira isso da sua vida. Porque você não vai evoluir mais. E aí, a outra parte do livro que eu gosto muito, e que eu vou ler pra vocês também, é essa aqui. Que eu perdi. Cadê? Achei. O engano está em acreditar que dependemos do outro para encontrar a felicidade e a paz duradoura. Felicidade implica liberdade. Liberdade implica abrir mão de qualquer tipo de codependência. Em algum momento, você vai ter que usar a espada da verdade para se livrar desse vício. Até porque essa felicidade que procuramos não se encontra no relacionamento.
Por mais importante que seja o relacionamento com o outro, ele é somente uma passagem. Em algum momento da nossa jornada, teremos que aprender a ficar sozinhos. E é exatamente isso que eu sempre falo. Aprenda a ser sozinho. Aprenda a curtir a sua própria companhia. Aprenda a curar as suas feridas. Porque só você pode se dar isso. Ninguém mais pode. O outro pode te ajudar. E ele pode te ajudar se você quiser ajuda ainda, né? Porque muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas e as pessoas não querem ajuda, né? Se recusam a aceitar a nossa ajuda. Porque justamente é um processo delas. Então, assim, da mesma forma que as pessoas têm o processo delas, você também tem o seu. E não adianta você querer se colocar num lugar de vítima e falar assim, poxa, eu preciso muito do outro. Não, você não precisa. Você precisa de você. Você precisa se encontrar. Você precisa se aceitar. Você precisa se amar e se respeitar. Só isso. E isso, gente, é um exercício diário. Não vai ser da noite pro dia. Vão ser vários processos e tudo bem, entendeu? O importante é que você não desista e que você continue aprendendo, porque enquanto você não aprender, as situações vão continuar se repetindo, situações de desconforto, né, no caso, até que você pare um momento e fale, nossa, eu não quero isso aqui. E aí, a próxima vez que aparecer algo parecido, enfim, mas a próxima vez que vier uma situação parecida pra você, você vai olhar e vai falar, eu já sei que isso aqui eu não gosto muito, isso aqui eu não aceito. E você não vai se colocar numa situação de desconforto, sabe? Porque você já se conhece e você sabe que aquilo ali não é pra você. Então, assim, eu acho que o vídeo de hoje é sobre isso. Deixa eu só dar uma olhada no meu roteiro. Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar nesse vídeo. Eu tenho outros assuntos que desencadeiam nisso aí também, né? De amor próprio e de relacionamentos também, porque eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem como ser humano é se relacionar com o outro. E eu queria terminar dizendo que a jornada é sua. E dividir ela com pessoas é muito legal, eu sei. Mas ela é sua. E enquanto você não conseguir se sentir bem com você mesmo, cara, vai ser impossível você se sentir bem com o outro. Vai ter sempre um problema, vai ter sempre um incômodo, porque você vai estar cobrando do outro algo que só você pode fazer por você. Então, assim, dica, invista em autoconhecimento, né? Leia livros, assista vídeos, escute podcasts. Se vocês quiserem, eu posso deixar lá no meu Instagram ou deixar aqui na descrição, enfim. Quem tiver interesse, me manda mensagem, deixa um comentário aqui que eu posso indicar algumas coisas pra vocês e coisas que me ajudaram de fato, tá? Não é balela nem nada não, são livros que me ajudaram, podcasts que me ajudaram, enfim. Profissionais, né, psicólogos, terapia, tá? Terapia é fundamental, gente, eu acho que eu nem precisaria estar falando isso porque é meio óbvio, mas façam terapia também. Porque enquanto a gente não se descobrir no mundo e enquanto a gente não se aceitar e não se respeitar, o outro não vai fazer isso. A gente só tem o respeito e o amor do outro quando a gente se impõe como ser humano. E para isso a gente precisa se conhecer. Então eu espero que o vídeo de hoje tenha feito você refletir sobre algumas questões. Que você possa buscar mais, né, sobre esse assunto, porque é um assunto muito relevante e muito, assim, eu acho que é imprescindível hoje a gente ter isso, né, trabalhar isso na gente todos os dias para que a gente melhore os nossos relacionamentos interpessoais. Porque, como eu disse antes, isso não vale só para relacionamento amoroso. É dentro da família, no trabalho, é nas amizades. A gente saber lidar com pessoas é muito importante, mas para saber lidar com pessoas, a gente precisa saber lidar com nós mesmos. Então, é isso. Acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o comentário, deixe o like, me siga lá no Instagram e beijo, se cuidem e até a próxima.